Salut mes anges, ça va? Vamos resolver um problema de lançamento oblíquo. Atenção que tudo que usa aceleração precisa estar no SI. Então, o enunciado fornece 72 km por hora e você já tem que converter essa velocidade inicial no SI, divide por 3,6 dá 20 metros por segundo. O ângulo de inclinação com a horizontal é de 30 graus. Então, estou colocando para vocês o item A, que era para representar a situação. Eu sempre estou pensando em adotar no corpo o zero e que ele começa indo para frente. Por isso que a referência Y vertical está para cima e a referência horizontal no meu desenho aí está para a direita, para esse corpo começar indo para frente. Isso vai facilitar na hora das funções. Bom, estou pedindo para vocês adotarem a raiz de 3 como 1,7, por quê? Para você poder calcular as componentes da velocidade inicial. A gente nunca trabalha essa velocidade inicial nas fórmulas, nas funções. A gente sempre trabalha isoladamente cada referência. Então, aqui na referência horizontal, no x, eu vou calcular a componente horizontal da velocidade inicial, V0x, que é V0 vezes o cosseno. Deixei o triângulo auxiliar aí para você poder lembrar. 20 vezes cosseno de 30 graus, 20 vezes raiz de 3 sobre 2, pedi para você usar a raiz de 3 como 1,7 para você arredondar, e aí está a resposta para a velocidade inicial na horizontal, 17 metros por segundo. A componente vertical da velocidade inicial vai dar 10 metros por segundo. Então, eu vou preencher ali o que a gente já tem de informação. Na horizontal, eu tenho S0, que é 0. Eu não tenho alcance e eu tenho a componente horizontal da velocidade inicial. Na vertical, eu tenho a posição inicial, que é 0 metro. Não tenho altura. Tenho a componente inicial da velocidade na vertical e já que a referência é para cima, a gravidade nas fórmulas vai ser negativa. Continuando, eu quero que você escreva para mim as funções horárias, tanto na referência horizontal, x, quanto na referência vertical, y. Estou deixando a situação exposta aí com os vetores. Na horizontal, a gente vai usar o sorvete, então estou colocando o índice x para você lembrar que o sorvete só vale no x, só vale na referência horizontal, o movimento é uniforme. Neste caso, já que a Vx é constante, 17 metros por segundo, você lembra por que a gente está considerando constante? Porque a gente despreza a resistência do ar, muito bem. E o sorvete aí vai virar 17T, tudo no SI. Na referência vertical, estou adotando a referência vertical para cima, tá? É o move. Eu vou usar o sorvetão, substituindo os dados que eu tenho, SY igual a 10T menos 5T quadrado no SI. E eu vou ter o VY 10 menos 10T no SI. Agora, eu vou resolver vários itens. Então, no item C, eu quero o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. O ponto mais alto é a altura máxima. Então, eu quero o tempo de subida, quando a velocidade vertical é nula. Então, eu vou substituir essa informação. Mas, Beth, não estava dizendo no enunciado. Pois é, você tem que saber que o tempo de subida acontece quando VY é nulo. E aí, eu acho o tempo de subida. E o tempo total, que é o item D, o tempo de voo, é o dobro desse tempo de subida, porque ele sai de um ponto na referência Y e vai subir, depois vai descer e vai voltar na referência Y para esse mesmo patamar. Por isso que o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. A velocidade no ponto mais alto, a componente vertical dessa velocidade é nula na altura máxima. Só que esse corpo não despenca, ele continua andando na horizontal, porque a velocidade na altura máxima existe, ela é Vx ou V0x, é o vetor. E aí eu coloquei para você as características desse vetor. Em seguida, eu quero a altura máxima, então você tem que saber que se eu estou tratando da altura, estou tratando da referência vertical. Então, eu vou achar
o SY usando o tempo de subida, com a fórmula que a gente já tinha escrito. Substituindo os dados, eu tenho 5 metros de altura. E o alcance, Beth? O alcance é na referência horizontal, é o SX, quando o tempo é o tempo de voo, o tempo todo, o tempo total, que era de 2 segundos. Então, aí eu acho o alcance. E por último, nesse slide, eu quero a velocidade do corpo ao atingir o solo, que é em módulo a mesma da situação inicial, só que o vetor muda. Mudou a direção do vetor vertical, da componente vertical, então essa diagonal agora está no sentido sudeste, de acordo com a nossa rosa dos ventos. Em módulo é o mesmo da inicial, porque ele volta para o patamar. Atenção que eu estou pedindo a velocidade, portanto, é um vetor, certo? Para terminar, eu quero os esboços nas duas referências, e a gente tem que fazer isso isolado, tá? Atenção para a tabelinha aí, não tem aceleração, a velocidade é constante, os gráficos são padrões, né? Então, aqui eu sei que em 2 segundos o alcance foi de 34 metros, estou deixando a função, que é de primeiro grau, por isso que é uma reta crescente, esse corpo está indo para frente. Tudo tem a ver com o que a gente adotou de referência, tá? A velocidade é positiva porque esse corpo está indo para frente e é constante, e essa velocidade é Vx. Não tem aceleração porque o tipo de movimento é uniforme. Na referência y, que eu adotei a referência y para cima, a gravidade vai ser negativa, a velocidade varia, e a gente vai ver isso no gráfico. Ó, tem uma função que eu estou deixando aí para vocês, esse corpo sai da posição 0, em 1 segundo chega na altura máxima de 5 metros, e em 2 segundos, que é o tempo total do movimento, ele volta para o y igual a 0. Então, é inversão de sentido em 1 segundo. Isso é o registro da posição enquanto o tempo passa, não é a trajetória do corpo, tá? O gráfico de velocidade em função do tempo mostra a inversão de sentido em 1 segundo, quando a velocidade y é 0. Esse corpo está indo para frente, diminui essa velocidade, inverte o sentido e depois vai para trás, porque a gente adotou a referência para cima. É um gráfico conhecido. E por último, da aceleração, que é o da gravidade, que é constante, menos 10 metros por segundo a cada segundo. Alors, bon travail et au revoir!